A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que na segunda-feira inicia-se o curso gratuito de cuidador de idosos na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça, do bairro Benfica, patrocinado pela Sopa dos Pobres. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva, venham para cá, porque é uma nova oportunidade de trabalho e um trabalho digno, né? Principalmente no sentido de auxiliar pessoas necessitadas. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, vamos estudar sobre a responsabilidade de ser espírita. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a responsabilidade em ser espírita. A responsabilidade de que somos detentores é, em virtude disso, muito grande. Já não temos mais, como antigamente, o direito de invocar a ignorância com a causa excludente de nossa culpabilidade. Hoje, a doutrina espírita é tão esclarecedora, né, que algo feito há um século atrás é impossível que se faça novamente ou continue. Também graças ao conhecimento que a espiritualidade nos transmitiu, possuímos uma noção mais esclarecida do porquê de nossas existências, dos motivos determinantes de nossas lutas, das dificuldades e das causas dos nossos problemas e sofrimentos. Não nos é lícito mais, sem incidirmos em nossos erros, e que a ignorância nos conduziu no passado, quer dizer, não dá mais para você continuar batendo na mesma tecla, cometendo os mesmos erros. Tudo esclarecedor. E lembrando sempre de André Luiz, ele deixa uma mensagem importantíssima. Cuidado ao regressar ao mundo espiritual e chegando lá dizendo que não sabia. Eu não fiz isso porque eu não sabia. Mentira. Sabia sim, senhor. Principalmente aos espiritistas. Então, não tem desculpa. Nós sabemos. A responsabilidade é muito grande. A quem muito foi dado, também muito será cobrado, medido, enfim. Palavras do próprio Cristo. Não é? Estacionamos, contudo, muitas vezes, no processo evolutivo que nos compete desenvolver, porquanto sentimos dificuldades em sepultar o homem velho que existe dentro de nós, resultado que os nossos equívocos milenares nos legaram. A gente sabe perfeitamente que combater um vício não é tão fácil assim, porque ele é um vício arraigado de várias encarnações. Imagina a pessoa sendo alcoólatra
em inúmeras encarnações. Então, é lógico que pelo esforço que ele faz, ele vai conseguir domar essa má tendência. Vai ter apoio da espiritualidade. Mas não é tão fácil, numa única existência, ele livrar-se desse vício milenar. Nós sabemos da empreitada e das lutas daqueles que tentam, de todas as maneiras, se livrar desse fardo. Temos o dever de romper as amarras que impedem o nosso acesso a Jesus, que só conseguiremos através da vivência integral da ética evangélica. Só aproximamos do Cristo através dessa ética evangélica. Essa ética evangélica compete a todos os cristãos, não só nós espiritistas, mas os católicos, os romanos, ortodoxos, brasileiros, as igrejas evangélicas, os mórmons, né, as testemunhas de Jeová, os umbandistas, enfim, todo aquele que acredita em Jesus. O meio mais eficaz para aproximar dele é vivenciar o seu evangelho. Todavia, ainda estamos distante disso. O nosso comportamento se revela falho e imperfeito, pois sequer aprendemos a conviver com os companheiros de ideal doutrinário. A gente tem problemas na própria doutrina, ou seja, entre integrantes, né? Quantos membros de uma determinada igreja, ou às vezes tem problema com o pastor, ou com alguns companheiros, com frades, né? No movimento católico, também no movimento espírita, e nós ainda temos dificuldade de conviver com os nossos, imagina com aqueles diferentes. Mas temos que lutar para isso. Julgamos com excessivo rigor as suas faltas e somos radicalmente intolerantes na defesa de nossa verdade. Nós julgamos com facilidade. Agora, quando a coisa é para o nosso lado, a pessoa vira uma fera. Emmanuel nos recorda que a intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na pregação da Boa Nova. Não existem, meus queridos irmãos, eu desafio a qualquer religioso a provar para mim onde Jesus foi intolerante, nem quando ele expulsa os vendilhões do templo. Aquela quando diz que Jesus pegou um relho e saiu a relhar, ou seja, força de expressão, palavras duras com aqueles hipócritas, mas jamais Jesus partiu para uma violência física. Continua Emmanuel: e estamos sempre esquecidos de Jesus, além de nos recomendar sempre a máxima da prudência em nossos julgamentos. Foi peremptório em sua negativa de servir de juiz na contenda entre dois irmãos. Observe que aquela parábola, né, do filho pródigo, ele não foi um juiz, ele apenas relata a história dos dois, né, mostrando. Mas não julgou aqui ou ali. Jesus nunca julgou ninguém, né? Diante daquela mulher de vida fácil, muito chama prostituta à beira da praia, ele diz: mulher, onde estão aqueles que a condenou? Não estão aqui, Senhor. Nem tão pouco condenarei. Então, vai e não peques mais para não te aconteça o pior. Lucas, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartir entre vós? Então a resposta de Jesus. Então nem isso ele admitiu, né? Por que está colocando a mim como juiz? Acostumados aos embates, a polêmicas de naturezas religiosas, fomentamos autênticas correntes teológicas dentro da doutrina espírita. As origens dessas desavenças se reúnem em dois fatores principais: a pureza doutrinária e o caráter progressivo da doutrina. Em que se pese a notória boa intenção de muitos, assistimos a disputas estéreis e acadêmicas, em que os pontos de vista são definidos com agressivo vigor verbal ou escrito, usando-se, para tanto, inclusive e lamentavelmente, os meios de comunicação ao nosso alcance. Ao perfilharmos este caminho, transformamos-nos naqueles adversários do Espiritismo que Kardec mais temia. Se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome de que de fato, sem falar de que o Espiritismo apenas tem a máscara. Revista Espírita, novembro de 1861, Ediciel Editora, volume de 1861, página 359. Quer dizer, o próprio Kardec temia mais aqueles que estavam dentro do que fora da doutrina. Nunca será demasiado, portanto, repetir que o verdadeiro espírita não é o que se destaca como dirigente, orador, expositor, médium ou ativo trabalhador no movimento, ou ainda pela
sua intransigente e farisaica ortodoxia ou por sua literal progressividade, mas aquele que, não obstante de sua obscuridade em face dos mais, e reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Este é o verdadeiro espírita. Kardec define claramente isso aí, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esta é a norma fundamental. As demais são os meios ou recursos que dispomos para, através de nossa reforma interior, alcançarmos a perfeição nos termos do chamamento categórico de Jesus. Então, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo empenho, a sua dedicação para modificar as suas más tendências, as suas más inclinações, não? Esse sim pode ser considerado o verdadeiro espírita. Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Vaidosos e orgulhosos, desejamos impor a nossa vontade dentro da casa espírita ou da instituição que frequentamos ou dirigimos, relegando ao mais flagrante esquecimento o fato de que ali estamos para aprendermos a ser cristãos, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. A tolerância que Kardec recomendou para com todos os credos religiosos é omitida ou esquecida dentro do próprio Espiritismo. Muitas vezes, como já dissemos, sob a farisaica desculpa de defesa de uma pretensa e mal definida pureza doutrinária. Da mesma forma, iludidos pelos modismos, propiciamos ou permitimos a introdução nos centros espíritas de práticas absolutamente estranhas à doutrina, quando não criamos autênticos rituais para o seu funcionamento. Continuamos a dar desmedido valor aos formalismos e às questiúnculas de menor significação, esquecendo-nos, por invigilância ou por conveniência, do verdadeiro conteúdo do Espiritismo, cujo objetivo final é a nossa evangelização e a nossa reforma moral, que implicará necessariamente a reforma de toda a humanidade e a reunião de todos os homens sob uma só bandeira da fraternidade e da solidariedade. Não resistamos, pois, ao mal com o mal. Atingidos na face direita, ofereçamos a agressão também à outra. Amemos os nossos inimigos. Perdoemos a todos os que nos ofendem, pelos que nos maltratam, nos perseguem ou nos caluniam. Reconciliemo-nos com os nossos adversários. Ajudemos sem esperarmos recompensas ou agradecimentos. Não disputemos com alguém por causa dos bens materiais. Não façamos aos outros aquilo que não desejamos que nos façam. Se não adotarmos essas regras como nossas normas básicas de conduta, Jesus continuará, infelizmente, também entre os espíritas, a ser o grande desconhecido. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Não há, no atual estágio de evolução do planeta, quem não enfrente ou não tenha enfrentado aflições e que não se tenha sentido ou que não se sinta sobrecarregado em virtude de suas dificuldades e sofrimentos. Isso resulta da própria condição da Terra, como um mundo de expiação e de prova. A doutrina dos Espíritos ensina que todo sofrimento se acha intimamente ligado à imperfeição, toda imperfeição, assim como todo erro ou falta que dela resultar, traz consigo o castigo correspondente como consequência natural e inevitável, e que todo homem pode libertar-se das imperfeições, anular os seus males e garantir, em virtude disso, a felicidade futura. Dificuldade e aflições, dores e sofrimentos não se constitui, portanto, uma situação imutável e irreversível. O destino do homem é a perfeição, mesmo que ele, por ignorar, na maioria das vezes, o sentido da vida, ainda não tenha compreendido direito essa verdade incontestável.
A esse respeito, Jesus, imperativamente categórico ao afirmar: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O seu Evangelho é roteiro único e exclusivo para se alcançar essa perfeição e, em consequência, libertar-se das imperfeições e dos sofrimentos provenientes delas. É o jugo suave a que se refere o relato de Mateus. A sua acolhida implica a eleição da moral evangélica como a norma de conduta fundamental ao homem durante a sua romagem terrena. Não contém nenhuma fórmula mágica capaz de resolver ou de eliminar problemas ou dificuldades, mesmo porque a sua solução ou eliminação é tarefa da exclusiva alçada de quem livremente os criou, o próprio ser humano. A um primeiro exame, parece que a suavidade do jugo e a leveza do fardo conflitam com outras passagens evangélicas, principalmente com aquela em que Jesus recomenda a entrada pela porta estreita, porquanto a outra larga conduz irreversivelmente à perdição. A contradição é apenas aparente. O jugo suave não significa a imediata liberação dos percalços naturais da vida em uma caminhada terrena, livre dos espinhos e pedregulhos criados e acumulados pelo homem ao longo de suas múltiplas existências. Trata-se, isto sim, de um roteiro seguro e firme, que a bondade infinita de Deus lhe oferece para, com seu próprio esforço, afastar, superar ou eliminar as arestas de seu caminho. Ao encargo de sua única responsabilidade, cujo exercício se condiciona à assimilação e adoção integral das massas contidas no Evangelho. Jesus não prometeu a cura milagrosa dos males humanos, mas apenas o seu alívio. Isso torna mais suave a longa e penosa jornada da humanidade no caminho da evolução e da perfeição final. O fardo dos erros, defeitos e falhas acumulados no curso dos milênios vai sendo paulativamente deixado à beira da estrada e substituído pelas qualidades e virtudes de que um dia será detentora. O alívio proclamado pelo Mestre implica, portanto, uma melhor compreensão de todos os problemas terrenos e de suas causas, além de propiciar uma ideia mais exata da justiça divina e de seu mecanismo operacional, cujo fundamento básico é a reencarnação. A pluralidade de existência é indispensável num processo de substituição de erros, defeitos e falhas pelas virtudes e qualidades do cristão autêntico. Isso importa a sempre lembrar da reforma interior do homem, impossível de ser realizada de um dia para outro, em face principalmente da dimensão da tarefa. Daí a razão porque a justiça de Deus lhe assegura, quando nada, a mesma quantidade de tempo de que ele dispôs para criar e alimentar vícios, cultivar defeitos e praticar com sistemática reincidências erro de toda espécie e gravidade, a fim de que, através de um comportamento inverso, elimine vícios, supere defeitos e não retome o costume de incidir nos mesmos erros e equívocos. O exercício do amor e da caridade, a fé embasada na lógica, na razão e no conhecimento, a vivência evangélica, entremeados da esperança na vida futura e na certeza da correção das decisões da justiça divina, esses são os principais recursos colocados à disposição dos filhos de Deus para objetivar esse fim. O Espírito de verdade advertiu todos os seguidores do Cristo a que se dizem comprometidos com a doutrina, a respeito da importância do binômio amor e instrução. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O divino amigo concitou todos os homens indiscriminadamente sobre a imperiosa necessidade do conhecimento da verdade, como fator determinante da libertação dos seus erros e vícios milenares. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão
sem tudo o que se acha na lei cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. O homem, no curso de sua jornada milenar pela face da Terra, ao se deparar com algum problema, adota invariavelmente 3 atitudes. Primeira, insurge-se, revolta-se, julga-se o injustiçado e não aceita a dificuldade e o sofrimento. Essa razão implica um ato de rebeldia contra o que ele convencionou chamar, sem muita convicção, de vontade de Deus, de cuja existência e justiça duvida. Revela o orgulho e a vaidade que ainda existem dentro dele e que se transformam inúmeras vezes em procedimentos caracterizadores do mais absoluto e total inconformismo, como, por exemplo, os lamentáveis e dolorosos suicídios. Segundo, busca solucioná-lo através de verdadeiras transações com a divindade ou com aqueles que são colocados na condição de seus procuradores diante de Deus. Daí advém as promessas, a troca de favores, o toma lá da cá, tão augusto da cultura religiosa dos latinos de um modo geral. A solução sempre é procurada fora do dono do problema, que elege alguém mais capacitado para equacioná-lo. Neste mistério, desaponta autênticos especialistas. São os advogados das causas impossíveis, os médicos das doenças incuráveis, os consoladores dos aflitos, os consultores sentimentais, os responsáveis pela obtenção de graça de toda ordem e espécie ou pela realização de milagres e, lamentavelmente, os médios invigilantes e levianos, que se arvoram em legítimos corretores de problemas. Entre esses solucionadores de dificuldades alheias, situam-se os santos da Igreja, os guias infalíveis de alguns pseudo-centros espíritas e, modernamente, grande número de integrantes das diversas organizações religiosas que surgem a cada instante, em cada bairro, em cada esquina. O fato é tão velho quanto o mundo e se repete no curso da história dessas suas eras mais primitivas. Mudam-se apenas os personagens. Terceiro, encara a vicissitude como contingência natural da vida e procura o auxílio e o conforto da prece para tentar enfrentá-la e resolvê-la. Percebe que a solução, na quase totalidade dos casos, está no seu próprio alcance, ainda que isso importe em lutas acerbas e dolorosas, e também, dentre as quais pontifica como a mais difícil, a convivência com o problema, uma vez que ele quase sempre não pode ser afastado ou suprimido de imediato. Entregar um longo processo de recuperação espiritual ou de provação de seu titular ou destinatário. Essa forma de agir significa, inquestionavelmente, um passo importante no caminho de sua evolução espiritual. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fotografando com a alma. Ela sonhava ver ao vivo e a cores todas as belezas da arte que os livros escolares lhe mostravam. A escultura fenomenal da Vitória de Samotrácia era uma delas. Com suas asas gigantes, projetada para frente, os respingos do mar na túnica de linho drapeado colado ao corpo, uma parte da túnica molhada descendo pelas pernas, terminando esvoaçadas pelo vento nas suas costas. Uma primorosa obra de arte em mármore branco. Encontrada no santuário dos grandes deuses da ilha de Samotrácia, na Grécia, numa cavidade de rocha no alto da colina, calcula-se que tenha sido esculpida entre 220 e 190 a.C. O nome Vitória lembra a deusa mensageira do triunfo e da glória aos vencedores dos campos de batalhas terrestres ou navais. Apaixonou-se ainda pelas cores fortes, com seus jogos de sombra e luz, dos quadros do pintor italiano Caravaggio. Visitou em seus sonhos cada uma das suas produções, retratando realismo e temas religiosos. Sem recursos que lhe permitissem sequer imaginar que poderia ver fisicamente tais obras, ela jamais deixou de ansiar pela concretização de seus sonhos. Então um dia, amigos a brindaram com uma viagem inesperada à França.
e ela pôde cruzar mais de uma das pontes do rio Sena em Paris, visitar a Catedral de Notre-Dame, com suas gárgulas e quimeras, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel. Quantas belezas inenarráveis! Ela viu tudo com a alma, gravando de forma indelével cada detalhe para não esquecer mais. Então, quando chegou ao Museu do Louvre, sentiu o inacreditável se concretizar. Admirou esculturas famosas, como a Vênus de Milo, com seu manto ricamente trabalhado, os cavalos de Marly, o despertar de Psique pelo beijo de Eros. Longamente se deteve ante a vitória de Samotrácia. A estrutura maciça parecia deslizar suavemente cortando o vento com toda a leveza da escultura grega. Quase que ela se deteve a contar os respingos d'água. Depois, sentou-se na sala, em frente aos colossais quadros de Caravaggio, Narciso, a flagelação de Cristo, a morte da Virgem. Ficou ali, contemplando, quase desacreditando que seu sonho estava se realizando. 20 anos depois, ela tem a capacidade de detalhar minúcias do que viu e fotografou com a alma ansiosa de arte e beleza. E permanece agradecida aos amigos que lhe concederam essa imensa alegria. A vida é assim, guarda muitas surpresas. Reviravoltas ocorrem, transformando o hoje. Oportunidades se apresentam quando menos se espera. Sem falar que a generosidade de alguns corações transcende todas as expectativas. Esse relato, além da gratidão, ressalta outro item. O melhor registro que se faz nesta vida não é o da captação digital, do vídeo, da foto. O mais duradouro registro é aquele que a alma realiza, enquanto se alheia do entorno, do vozerio dos que passam indiferentes a detalhes. É o registro autêntico guardado na intimidade e que pode ser acionado, quando se queira, para reviver momentos de puro êxtase que tornam nossa vida uma experiência inigualável. Você já experimentou fotografar com a alma? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime que tivemos de estudar juntos com os nossos irmãos seu Evangelho, que é sempre um convite ao nosso melhoramento íntimo, à nossa transformação moral, em busca de uma vida melhor, senão aqui, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, onde todos nós um dia regressaremos. Pedimos a sua proteção e amparo por todos os nossos irmãos que passam por provações e privações difíceis, no momento conturbado da humanidade, porque estamos entrando na era de um mundo regenerador. Mas para isso, enfrentaremos muitas dificuldades. Contamos com seu apoio, o vosso amparo e da espiritualidade amiga. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, piedosos, boa noite a todos os ouvintes. Possamos sempre vivenciar os ensinamentos do Cristo, por onde transitarmos, com muita paz, muita luz, com muito amor. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem
melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.